Eu descobri quem ela era no silêncio. Ela não gritou, não chorou, não fez cena. Ela simplesmente parou de me responder. E foi assim que eu descobri quem ela realmente era. Nós estávamos juntos há quase 3 anos. Um relacionamento calmo, pelo menos na superfície. Nada de grandes brigas, nada de escândalos. O tipo de relação que todo mundo chama de madura, mas maturidade. Eu aprendi depois. Às vezes é só conflito engolido. Tudo começou numa conversa boba. Eu disse que precisava de um tempo para mim. Nada definitivo. Nada ameaçador. Só disse que queria ficar uns dias mais quieto, organizar a cabeça. Ela respondeu com um ok. Foi a última mensagem. No primeiro dia, achei normal. Ela sempre dizia que respeitava espaço. No segundo, estranhei. Visualizava stories, mas não respondia. No terceiro, comecei a me questionar. Se eu tinha falado algo errado, se meu pedido tinha sido egoísta. No quarto dia, entendi. Aquilo não era respeito, era punição. Quando finalmente respondeu, foi como se nada tivesse acontecido. Oi, tudo bem? Sem explicação. Sem menção ao silêncio. Eu perguntei se estava tudo ok. Ela respondeu. Claro, só te dei o espaço que você pediu. Mas o tom não batia com as palavras. Nos dias seguintes, ela ficou diferente. Fria, distante, educada demais. E toda vez que eu tentava falar sobre isso, ela desviava. Você que pediu distância. Agora não sabe lidar? Era uma armadilha perfeita. Qualquer desconforto meu virava incoerência. Eu comecei a andar em círculos dentro da própria cabeça, tentando lembrar quando pedir espaço virou crime. Passei a medir mensagens, pensar 2 vezes antes de falar, evitar assuntos que pudessem desencadear algo. Sem perceber, eu estava de novo me adaptando. Até o dia em que eu fiquei mal de verdade. Um problema sério no trabalho, pressão, medo real de perder tudo que eu vinha construindo. Liguei para ela. 1 vez, 2. Ela não atendeu. Horas depois, mandou mensagem. Depois falamos. Tô ocupada. Naquele momento, algo caiu no lugar errado dentro de mim. Ou talvez, certo. Porque eu percebi uma coisa simples e dolorosa. Quando eu precisei, o silêncio não foi acaso. Foi escolha. E quem escolhe se ausentar quando você cai, não está ali por amor. Está ali por conveniência. Naquela noite eu não dormi. Não por ansiedade, mas porque, pela primeira vez, eu comecei a enxergar o padrão inteiro. E quando você vê, não tem como desver. Depois daquele dia, eu parei de tentar puxar conversa. Não por joguinho, por cansaço. Eu respondi quando ela falava. Mas não puxava assunto. Não insistia. Não explicava demais. E isso mudou tudo. Ela começou a mandar mensagens confusas, curtas, sem emoção. Tá tudo bem? Você sumiu. Era curioso. O silêncio só incomodava quando vinha de mim. Eu respondi que estava lidando com algumas coisas. Ela respondeu com um entendo. Não entendeu. Nos dias seguintes, ela passou a aparecer mais. Mandava fotos. Falava do dia dela. Como se nada tivesse acontecido. Mas havia algo quebrado. E ela sentia isso. Um sábado, ela me ligou de madrugada, chorando. Eu tô me sentindo sozinha, disse. Parece que você se afastou. Eu segurei o telefone em silêncio por alguns segundos. Você ficou dias sem falar comigo, eu disse. Quando eu precisei, você não estava lá. Ela suspirou. Você pediu espaço. Eu só respeitei. Ali eu entendi. Não importava o que eu sentia. A versão dela era a única válida. Qualquer tentativa minha de falar virava acusação. Qualquer dor minha virava exagero. Na semana seguinte nos encontramos. Ela estava carinhosa, atenciosa demais, como se estivesse tentando apagar algo. No meio da conversa eu perguntei direto. Por que você some quando eu fico vulnerável? Ela desviou o olhar. Eu não sei lidar com isso, respondeu. Eu prefiro dar tempo. Tempo que só vinha quando eu precisava. Aquilo doeu mais do que qualquer discussão. Porque não era maldade explícita. Era ausência seletiva. Eu saí daquele encontro com um peso no peito. E uma decisão se formando.
Comecei a lembrar de outras vezes, outras quedas, outros silêncios, sempre iguais. Ela estava lá nos dias bons, nos planos, nas conquistas, mas desaparecia quando eu não era forte. E amar alguém que só fica quando você está inteiro não é amor, é admiração condicional. Naquela noite eu escrevi uma mensagem que nunca enviei, um texto longo, explicando tudo. Apaguei, porque percebi que quem escolhe não ouvir não vai entender. E ali, pela primeira vez, eu pensei seriamente em ir embora. Não por raiva, por lucidez. Depois daquele encontro, eu comecei a me sentir estranho dentro da própria relação. Não era tristeza, era alerta. Como se meu corpo tivesse entendido algo antes da minha cabeça aceitar. Passei a reparar em detalhes que antes eu chamava de jeito dela. O sumiço estratégico. As respostas neutras quando eu falava de algo difícil. O carinho que só aparecia quando eu estava bem. Era um padrão. E padrões não surgem do nada. Uma semana depois tive outra conversa difícil no trabalho. Saí drenado, cansado de fingir força. Pensei 2 vezes antes de falar com ela. Mesmo assim, mandei mensagem dizendo que não estava bem. Ela respondeu horas depois. Força. Vai dar tudo certo. Nada além disso. Eu fiquei olhando aquela mensagem por muito tempo. Não pela frieza, mas pela confirmação. Se fosse um amigo distante, ok. Mas não era. Era alguém que dizia me amar. Naquele momento, eu percebi algo cruel. Eu estava aprendendo a não contar com ela. E isso é o começo do fim. Nos dias seguintes, eu me fechei mais. Não como castigo, como proteção. Ela começou a reclamar que eu estava distante, que sentia que eu não confiava nela. Era irônico. Eu confiei. E foi exatamente por isso que doeu. Marcamos de conversar de novo. Dessa vez na minha casa. Eu falei com calma. Disse que me sentia sozinho quando estava mal, que o silêncio dela me machucava. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Eu não posso ser responsável pelas suas emoções. A frase parecia madura. Bonita até. Mas o contexto a tornava vazia. Eu não estava pedindo que ela resolvesse nada, só que estivesse ali. E ali eu entendi a diferença brutal entre limites saudáveis e a ausência emocional disfarçada de maturidade. Ela continuou: Eu preciso de leveza. Não sei lidar com gente quebrada. Aquilo me atravessou. Porque eu nunca fui quebrado. Eu só estava humano. A conversa terminou sem briga, sem acordo, sem abraço. Quando ela foi embora, eu sentei no sofá e fiquei parado, sentindo um tipo novo de dor. A dor de perceber que você ama alguém que não sabe o que fazer quando você precisa. E que, no fundo, isso não vai mudar. Naquela noite, eu aceitei algo que vinha evitando. Não é que ela não sabia me amar. Ela sabia. Desde que eu não desse trabalho. Depois daquela conversa, algo se reorganizou dentro de mim. Não foi coragem. Foi desistência de insistir. Eu parei de tentar explicar como eu me sentia. Parei de procurar palavras melhores. Parei de esperar que, dessa vez, ela fosse entender. Porque quando alguém deixa claro que não sabe lidar com você inteiro, o problema não é comunicação. É incompatibilidade emocional. Ela percebeu a mudança rápido. Começou a perguntar se eu estava estranho, se eu estava diferente, se tinha acontecido algo. Eu respondia com honestidade curta. Tô pensando. Isso a incomodava mais do que qualquer acusação. Ela tentava puxar assunto com coisas leves. Memes, planos vagos, conversas rasas. Era como se quisesse me trazer de volta para a superfície onde ela sabia nadar. Mas eu já tinha ido fundo demais. Uma noite, ela apareceu sem avisar. Disse que estava com saudade, que não queria me perder. Sentou perto demais. Falou baixo demais. Usou aquele tom que misturava carinho com urgência. A gente pode voltar ao normal, ela disse. É só não complicar tanto as coisas. Aquilo soou quase como um pedido, mas também como uma condição. Voltar ao normal significava voltar a não precisar, voltar a ser forte, voltar a não exigir presença.
Eu olhei para ela e percebi algo simples e devastador. Ela gostava de mim, mas não me sustentava emocionalmente. E amor que não sustenta vira peso quando a vida aperta. Eu disse que precisava de um tempo. De verdade. Ela assentiu, mas o olhar endureceu. Eu já te dei espaço demais, respondeu. Agora parece que você quer distância. Era sempre assim. O que eu pedia virava excesso quando não servia mais. Quando ela foi embora, eu não senti medo. Senti alívio. E ali ficou claro. O vínculo já tinha se rompido por dentro. Não faltava conversa. Faltava base. Naquele fim de semana, eu fiquei sozinho, sem mensagens, sem cobrança. E pela primeira vez em muito tempo, eu respirei sem culpa. Foi nesse silêncio, o meu, não o dela, que eu entendi a decisão que eu vinha adiando. Algumas relações não acabam porque falta amor. Acabam porque falta abrigo. E eu não queria mais viver onde minha dor era inconveniente. Eu levei alguns dias para dizer em voz alta o que já estava decidido por dentro. Não foi drama. Não foi impulso. Foi constatação. Eu pensei em todas as vezes que eu segurei o choro para não pesar o clima. Nas conversas que eu engoli porque não era o momento. Nas vezes em que eu precisei e me virei sozinho para não parecer fraco. Aquilo não era parceria. Era convivência seletiva. Quando chamei ela para conversar, não senti nervosismo. Senti um cansaço calmo. Ela chegou como quem espera uma negociação. Sentou. Cruzou as pernas. Respirou fundo. Então, o que você queria falar? Eu fui direto. Eu não consigo mais estar num lugar onde eu só sou bem-vindo quando estou bem. Ela franziu a testa. Você está exagerando. Clássico. Eu te disse várias vezes quando fiquei mal, continuei. E em todas você se afastou. Ela deu de ombros. Eu não sei lidar com esse tipo de coisa. Não é culpa minha. Eu concordei. Eu sei. Mas também não é minha culpa precisar. Ela ficou em silêncio. Não por reflexão. Por falta de resposta. Então você quer terminar? Perguntou seca. Eu preciso. Respondi. Não houve choro. Não houve pedido. Ela apenas disse. Você vai se arrepender. Relações adultas não funcionam assim. Eu não discuti. Porque eu finalmente entendi. Ela chamava de maturidade o que, para mim, era abandono emocional. Quando ela foi embora, eu sentei sozinho no sofá. O mesmo onde eu tinha esperado mensagens que nunca vinham. E senti algo inesperado. Paz. Não felicidade explosiva. Paz silenciosa. Nos dias seguintes, veio o vazio. Mas não o vazio de saudade. O vazio de descompressão. Como quando você sai de um lugar barulhento e o ouvido demora a se ajustar. Eu reaprendi a falar quando estava mal. Mesmo sem resposta imediata. Mesmo sem plateia. Porque eu não precisava mais pedir permissão para sentir. Hoje, olhando para trás, eu não a odeio. Mas também não romantizo. Ela não era cruel. Era ausente. E isso machuca de um jeito que demora a perceber. Eu aprendi que amor não é só estar. É sustentar. É ficar quando o outro não é leve, quando não é forte, quando não é conveniente. Eu reaprendi a falar quando estava mal. Mesmo sem resposta imediata, mesmo sem plateia, porque eu não precisava mais pedir permissão para sentir. Hoje, olhando para trás, eu não a odeio, mas também não romantizo. Ela não era cruel, era ausente. E isso machuca de um jeito que demora a perceber. Eu aprendi que amor não é só estar, é sustentar. É ficar quando o outro não é leve, quando não é forte, quando não é conveniente. E quem só fica nos dias bons não está amando você. Está amando a versão que não dá trabalho. Algumas semanas depois do término, eu percebi um hábito estranho. Sempre que algo dava errado, eu ainda pegava o celular. Não para falar com ela, mas pelo impulso antigo de avisar alguém que eu não estava bem. A diferença é que agora, eu não me sentia culpado por isso. Eu comecei a escolher melhor com quem dividir minhas quedas. Amigos que ficavam. Gente que não sumia quando a conversa ficava desconfortável.
E foi aí que eu entendi o tamanho do dano que aquela relação tinha causado. Eu tinha aprendido a sofrer em silêncio, a me virar sozinho, a fingir força para não ser deixado. Isso não é independência, é sobrevivência emocional. Um dia, por acaso, vi uma foto dela nas redes sociais. Sorriso aberto, legenda leve. Não senti inveja, nem vontade de voltar. Senti distância. E distância, eu aprendi, é cura. Hoje eu sei identificar sinais cedo. Quando alguém se afasta só quando eu preciso. Quando transforma vulnerabilidade em incômodo. Quando chama ausência de respeitar espaço. Eu não confronto, eu observo. Porque quem não sabe ficar quando a vida pesa, não merece estar quando ela fica leve. Eu não saí daquela relação mais forte. Saí mais honesto comigo. E isso mudou tudo. Eu não preciso mais ser fácil de amar. Preciso ser inteiro. E quem quiser ficar, fica sabendo disso desde o começo. Algum tempo depois, alguém me perguntou por que eu tinha terminado. Eu pensei antes de responder. Não porque era difícil, mas porque a resposta tinha ficado simples demais. Porque eu me sentia sozinho acompanhado. A pessoa assentiu, como quem entende sem precisar de detalhes. E é isso que fica quando o tempo passa. Não os argumentos, não as discussões, fica a sensação. Eu lembro de como eu diminuía meus problemas. De como eu escolhia palavras suaves para não parecer pesado. De como eu segurava a própria dor para não ser deixado. Hoje, quando algo dói, eu falo. Não para qualquer um, mas para quem fica. E se ninguém ficar, eu fico comigo. Aprendi que relacionamento não é refúgio só nos dias de sol, é abrigo na tempestade. Que maturidade não é se afastar quando complica, é permanecer mesmo sem saber o que dizer. Que amor não é silêncio estratégico, é presença imperfeita. Eu não virei alguém desconfiado, virei alguém atento. E isso me salvou de repetir a mesma história com pessoas diferentes. Porque agora eu sei. Quem some quando você cai, não merece estar quando você se levanta. E essa foi a maior lição que eu tirei de tudo. Não sobre ela, mas sobre mim. Eu não preciso mais ser conveniente para ser amado. Eu preciso ser real. E isso finalmente é suficiente. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.